E agora? Tá dando pra ouvir? Aê! Agora tô ouvindo. Gente, ao vivo acontece de tudo. Não adianta, né, Fê? Pois é, ao vivo é assim, a gente tem que estar preparado, respirar fundo, com uma boa assessora de imprensa, e entender que isso tá tudo certo, que pode acontecer, e começar de novo. Tá tudo bem. Qual o problema, né? Não tem problema. Exato, tá tudo certo. Já que nós vamos iniciar de novo aqui, primeiramente eu gostaria de te agradecer o seu convite, por a gente estar abordando um tema tão essencial e fundamental no agronegócio, né, que é a assessoria de imprensa. O que é uma assessoria de imprensa especializada no agronegócio? E a gente vê, né, que o nosso setor precisa, ao que fala a língua dessas empresas, inclusive também dos produtores, pecuaristas, do setor em geral, porque no agro é uma área imensa e que requer também vários segmentos dentro do agronegócio, né, Cid? Sim, Mas, sim. antes disso, eu gostaria que você se apresentasse para a gente e contasse um pouco da sua história. Bom, prazer é todo meu estar aqui de novo, começando de novo, e tá tudo bem. Eu queria É, estar aqui, eu queria. Agora está escutando nós duas. Obrigada, Sirius. Vai ouvir a história tudo de novo. Mas vamos lá, meu nome é Fernanda, eu sou assessora de imprensa, eu me formei como jornalista me formei em 2002. Então faz 23 anos que que eu sou formada e que eu tô como assessora de imprensa faz uns 22. 23, né, que eu sou formada e 22 que eu faço assessoria de imprensa. Bom, eu tinha um namorado, ele era pecuarista no Mato Grosso do Sul. Eu já tinha a vivência do campo, então eu ia bastante para a fazenda. Eu tinha meu cavalo, tinha minha sela, eu ia ajudar a trazer gado para o curral, a vacinar gado, às vezes até a carnear a vaca. Então eu já tinha esse dia a dia, né, do campo. E quando ele me convidou para morar no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu caí na FamaSul, na Federação de Pecuária de Mato Grosso, Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. E lá eu comecei a minha vida profissional e nunca saí mais, nunca mais saí da vida da assessoria de imprensa. Então, eu não sei o que é pisar numa redação, eu não sei o que é um ao vivo, de estar na frente da câmera, eu não sei o que é, eu tenho que fechar o jornal amanhã, eu não sei nada disso. Voltar a Mas, deixar acontecer atrás das telinhas, né? Isso aqui você sabe muito mas bem. Mas, em contrapartida, eu sei o dia a dia, eu conheço o dia a dia de uma fazenda, né? Que poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas de redação viveram o que eu vivi, né? Poucas pessoas sabem montar num cavalo, sabem colocar a sela no cavalo, enfim, eu tive essa graça. Então, eu comecei a minha vida profissional na FamaSul e lá vão-se mais de 20 anos aí só com assessoria no agronegócio. Fiz algumas outras coisas no paralelo, mas adiante eu conto um pouquinho é, com tudo que eu aprendi no agronegócio, né? Excelente. E Fê, como funciona o trabalho de assessoria de imprensa especializada no agro? Traz o diferencial, né? Entre a assessoria de imprensa normal, mas é especializada no agronegócio. Bom, vou explicar um pouquinho o que é assessoria de imprensa, né? Eu costumo dizer que o assessor, ele é um contador de histórias, porque ele vai entender o cliente e contar as melhores histórias do cliente dele para os veículos de comunicação. Geralmente, esses veículos de comunicação, eles são ali, na assessoria de imprensa, eles eram os offlines, que são jornais, revistas, TVs, enfim, tudo que funcionava antes do advento da internet, né? E o especializado no agro, eu acho que ele tem que ter um amor, ele é um assessor de imprensa que tem que amar a terra, que ele tem que amar o animal, ele tem que vestir a camisa do agro mesmo.
porque a gente lidar com a vida de animais, né? A gente lidar com o campo, com o entendimento da necessidade de você cuidar do solo da terra. Então, é uma pessoa que ele tem que estar ali e ele tem que ter paciência. Paciência, a mesma paciência que o produtor rural tem de olhar para aquele solo, fertilizar aquele solo para depois plantar e esperar nascer, né? Ou ver a vida de um bezerro, esperar o bezerro nascer até aquele bezerro virar uma vaca, ou ele gerar outros bezerros, ou ele gerar dar leite, né, para o leite para o mercado, ou isso tudo viram histórias e a gente tem que esperar por essas histórias. Então, eu acho que a diferença é esse amor, é entender e respeitar que o que a gente conta a história são do alimento básico do ser humano, né? Principalmente do brasileiro. É o arroz, é o feijão, é o trigo, é a carne, é a linguiça do churrasco, é a cevada da cerveja. Então, é a gente contar essas histórias, né? De como elas chegam até o prato do produtor. Então, tem que ter esse amor, tem que ter esse carinho, esse afeto. Eu acho que é a principal diferença. É o amor, né? Não adianta. E vestir a camisa do agro, entender que o agro ele tem uma linguagem diferenciada, ele tem é tudo diferenciado, né? É um mundo que quando as pessoas entram, elas se apaixonam, né? É muito bom poder vestir uma botina de manhã e entender, tirar o leite da vaca, quem já teve né, isso. Eu sou eu sou de Jundiaí, eu moro em Jundiaí, e poucas pessoas da minha convivência têm a experiência do que eu tive, sabe? E aí, quando eu começo a falar das coisas que eu já vivi, que foram inúmeras, né? 20 anos, eu tenho inúmeras histórias para contar de experiências profissionais, experiências mesmo, né, que eu vivi, elas ficam assim. Como assim você já viveu isso? Como assim você sabe, você já carneava vaca? Como assim? Entende? Então, é muito legal. Então é o amor, é o respeito. E eu sinto muita falta de ter esse dia a dia no campo. Isso é muito gostoso, principalmente quando você vai fazer um trabalho específico assim, de publicidade, marketing, em um dia de campo, em algum evento no agronegócio, é outra coisa, é uma outra vivência. Você vai estar lidando ali direto com o consumidor também, né? E entendendo a língua e a dor desse cliente. E o mais legal eu sou muito. A gente costuma dizer que o jornalista ele não para de trabalhar, né? Ele não dorme, ele não fecha o olho. Então, quando eu vou no mercado, por exemplo, eu vou na gôndola de carne, por exemplo, e eu escuto alguma coisa, alguma informação errada, eu vou corrigir. Eu não deixo passar. Então, eu acho que é essa a diferença, sabe? Que mais, né, de um jornalista, de um assessor de imprensa do agro se diferencia, não se diferencia. A gente não tem diferença nenhuma dos colegas, a não ser o conhecimento. Mas esse conhecimento nos permite ir lá e falar: não, dona, esse frango não tem hormônio, entende? Então, eu não deixo passar nada. Eu vou e defendo aqui. Oi? Essa visão crítica. Exato, exato, porque a gente, como o Cirilo falou, a gente precisa contar as melhores histórias e elas não podem ficar só para a gente, entende? A gente precisa divulgar, a gente precisa levar para o produtor final, para o consumidor final, as boas práticas que são feitas no campo, que a gente sabe, mas não chega na dona de casa, né? Elas não têm essa vivência do campo. Então, a E gente essa nova escuta. geração que está vindo agora, eles estão vindo se questionando muito. Então, eles vão querer saber como
funciona por trás disso tudo, dessa produção, né? Até chegar na mesa. Sim, e aí eu já vou adiantar não sei se eu posso adiantar, mas adiantar as histórias que a gente conta, né? A assessoria de imprensa, quando o cliente confia na gente, eles nos possibilitam que a gente conte histórias muito legais. Então eu tenho case para contar para vocês, assim, para dividir, que é o meu cliente chegou para mim e falou: olha, eu preciso aumentar o número de vendas de uma determinada vacina. E era uma vacina para suíno. E aí eu olhei para a cara dele, ele falou assim: o seu planejamento é com você. Como que você vai me ajudar a vender mais vacina? É com você. E aí eu desenhei uma matéria gigantesca sobre os benefícios da carne suína, porque como que você vai vacinar mais animais? Vendendo mais carne, produzindo mais suínos, né? E a gente só pode produzir suínos se a gente fala bem da carne. Então eu produzi lá, eu desenhei, eu fiz um escopo de uma matéria falando sobre os benefícios e eu fui entendendo a cadeia, né, da carne suína, eu fui em todas as etapas da produção. Então eu comecei lá onde o leitão nasce, fui numa granja e aí eu vendi essa pauta para o bem-estar, um antigo programa de bem-estar que era meia hora falando sobre bem-estar das pessoas. E eles falavam de tudo. Então, eles falavam de saúde, eles falavam de exercício, eles falavam de comida. E eles queriam fazer uma pauta sobre proteína. E quando eu cheguei com essa pauta toda desenhada, eles ficaram encantados. E aí eles falaram: você nos ajuda? Eu, muito, né? Lógico, ajudo. Então eu levei eles em todas as etapas da produção de um suíno. Então a gente começou numa granja, a gente foi para dentro de um frigorífico, porque eles queriam entender, e aí a gente foi para as gôndolas. E aí eu consegui várias pessoas, parceiros do meu cliente, que falassem de um jeito com propriedade dos benefícios da carne suína. Então eu tenho um áudio gravado de uma nutróloga falando que ela come, por ela come carpaccio de carne suína. E a carne suína é uma carne com várias questões, né? De questões de. Para começar, o editor do programa, meu primeiro contato com ele, eu perguntei como que era criado. Eu perguntei se ele sabia como que era criado um suíno. Ele falou: no chiqueiro. Foi essa a resposta que ele me deu. Quando a gente finalizou, ele falou: Fernanda, eu não tinha noção de como um suíno, como que a carne chegava no meu prato. E a minha imagem era de um chiqueiro. Suíno igual A chiqueiro. importância do storytelling. E aí você fala, uma nutróloga vir num veículo de comunicação tão grande quanto a Globo e falar que come carpaccio de carne suína é disruptivo demais, entende? É muito legal. E é por isso que eu faço questão de ir lá na dona e falar que o frango não tem hormônio. Entende? Mas a carne suína tem. Então, assim, são os desconhecimentos das pessoas, dos consumidores finais, que isso precisa ser dito. Então, a assessoria de imprensa, se ela é bem desenvolvida e ela tem o poder, né, da comunicação na mão dela, ela consegue desenvolver histórias lindas. Lindas, como essa do bem-estar. Foram 30 minutos que médicos falaram, essa nutróloga falou sobre que come carpaccio. Eles fizeram, na época, um placar entre carne vermelha, carne bovina e carne suína. E a carne bovina perdeu, assim, em todas as categorias que eles fizeram lá, a classificação. Então, eu até depois, se essa live ficar gravada, eu até posso colocar o link que está disponível na Globoplay. Vai ficar gravado. Vamos fazer o seguinte: a live vai ficar gravada aqui no perfil. Qualquer coisa eu gravo. Aliás, depois que terminar, eu gravo os stories e cito isso. Você me manda o link.
Eu fico Porque lá com a Fernanda também, ou então a Fernanda também grava um vídeo também e a gente divulga para vocês. não, esse material é um case de sucesso, o mais legal de tudo isso é que eu consegui atingir a meta do cliente, que era aumentar o número de vacinas, e consequentemente, eu aumentei o número de animais, né, abatidos, eu consegui aumentar o número da carne suína naquele ano de ser consumidos, e eu divulguei uma história que poucas pessoas sabiam, porque se você imagina que o editor da Globo falou que o suíno era criado no chiqueiro, então você imagina que isso é ideia de muitas pessoas que moram na cidade grande, né? Então, assim, isso me deixa muito feliz poder contar esse tipo de histórias. Ai, meu Deus do céu. Maria Tereza? Gente, eu não sei se eu estou sozinha na live ou não. Cirilo, você que tá aí, já tem um carinho enorme por você. Ah, ela voltou. Eu ia perguntar se era eu que tinha caído ou se era você que tinha travado. Oi, Eu já tava como é que tá? perguntando pro Cirilo se eu tava sozinha aqui ou não. E o Cirilo, inclusive, ele está aqui, ó. Precisamos de mais assessores de imprensa para o agro. Outra questão que ele colocou aqui, em 2024, o agro exportou mais que a mineração em Minas Gerais. E muita gente não sabe. Ai, tá vendo? Cirilo, você precisa de uma assessoria de imprensa muito boa, porque essas histórias precisam ser ditas, elas precisam ser divulgadas. Então é isso, a gente tem que dar voz, a gente tem que ter profissionais sérios, competentes, engajados, que entendam do assunto para as histórias rodarem o mundo, né? Como eu Gente, disse, tem tanta coisa no agronegócio, muita gente não sabe. Eu uhum, falo até de influenciadores digitais, né? Quando você vai desenvolver uma campanha estratégica específica, ou falar até de um conteúdo educacional, inclusive para as crianças, tem que ter algum influenciador que entende a língua do nosso setor também ali para conectar com o público. Talvez aquela loja agropecuária, o próprio vendedor pode ser um influenciador digital nas redes sociais. sim, eu vejo muito, eu sou muito a favor da empresa ter uma figura que seja o próprio influenciador, né? Ou duas, ou três, ou várias, mas por quê? A empresa, ela é mais do que ninguém, ela tem aquele conhecimento técnico que ninguém tem. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, uma loja agropecuária, ela sabe o que ela precisa vender hoje. Ela sabe qual é a janela que ela precisa vender hoje. Ela pode nem entender de caneta, mas ela sabe que no começo do ano ela precisa vender caneta, por exemplo, uma papelaria, porque vão começar as aulas. Talvez ela não saiba como isso foi produzido, mas ela sabe que ela tem que vender. Então ela vai usar os argumentos do conhecimento dela para atrair aquele público para vender aquela caneta. Então, assim, eu sou muito a favor dessas pessoas que são técnicas naqueles assuntos a serem os influenciadores daqueles assuntos. Eu, por exemplo, posso ser influenciadora sobre comunicação. Porque é o que eu entendo, é o que eu vivo, é o que eu estudo. Então eu não posso ser influenciadora aqui de maquiagem. Porque mal é mal eu sei me maquiar. Mas eu posso ser de comunicação. Porque isso eu assino embaixo, que é o que eu faço muito bem. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando tem muita gente aí se dizendo influenciadores, e aí que eu não tô nem falando do agro, né? Eu tô falando de uma forma geral, que não tecnicamente, não estudou aquilo. E para a gente ser influenciador, a gente precisa estudar aquilo. Outro dia eu falei para alguém que a carne suína ela é permitida receber
hormônio e a carne de frango não. A pessoa entorta o nariz e falou assim, mas quem é você para saber disso? Eu falei assim, eu sou uma assessora de imprensa. E aí ele veio falar, mas a assessoria de imprensa, eu falei, eu sou uma assessora de imprensa com autoridade porque eu trabalho no agro. Mas eu não fico influenciando aqui, fui lá falar para a pessoa. E ainda levei um puxão de orelha. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente, porque não era o meu lugar de fala, mas era o meu lugar de fala porque eu tenho conhecimento técnico nesse assunto. Agora, se você me perguntar os melhores híbridos de milho para eu plantar, por exemplo, em Minas Gerais, eu vou falar, desculpa, eu vou trazer alguém bem com conhecimento técnico para te passar. Então, a gente tem que tomar cuidado e entender e ser seletivos nas nossas redes sociais. Eu agora tô. Tinha dado uma travadinha, eu tava lendo a pergunta do Cirilo. Cirilo, eu posso responder a pergunta dele? Eu trabalhei, seria sensacional se cada sindicato ou grupos de sindicatos tivessem um comunicador, porque vocês são as vozes daquela região, né? Porque, por exemplo, se a gente considerar a FamaSul, né, a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, que tem os sindicatos, né? A CNA, a FamaSul e os sindicatos. Se você considerar que cada sindicato está numa região muito diferente uma da outra, entende? As necessidades e as histórias, elas são completamente diferentes. Então, as dores, sim, né? Pensar no 360 daquela região é muito diferente. E aí eu vou trazer para minha experiência, Cirilo, como eu fazia parte da FamaSul, eu era assessora de imprensa de uma federação, a gente distribuía, inclusive, programas de rádio. Mas aí, ele está falando que Minas são muitas, mas aí pode fazer por grupos regionais, entende? Pegar ali um grupo de sindicatos ou o sindicato maior daquela região e ter um assessor. Porque aí eu vou te explicar por quê. Quando a gente distribuía os conteúdos para os sindicatos, a gente via a carência deles. Então, eles pediam que a gente, né? Eles pediam a gente lá para a gente conhecer histórias de produtores rurais da região, conversar, indicar para entrevistas de rádio, indicar para contar aquelas histórias daquela região. E para a gente, né, na época que estava numa federação, era muito importante, porque a gente tinha um conhecimento dos próximos, que eram quem? Os diretores. Só que quem movimentava, né, quem que movimenta a cadeia são os menores, que eu imagino que deve ser aí em Minas, que deve ser um mar de muito bons produtores rurais. Né? Eu tô falando de Mato Grosso do Sul, porque lá as propriedades são muito grandes, né? Mas aí em Minas são pequenas, então aí deve. Então, mas aí o negócio deve ser muito mais legal de contar, entende? Porque cada um vai se adaptando, né, naquela região e cada um vai tendo aquelas histórias que vibra, sabe? Que punge, né? Então, são muitas histórias. Então, eu acredito que sim. E para contar sobre a sua região, ninguém melhor do que um presidente rural, um presidente de um sindicato rural de uma determinada região. Porque o presidente, ele vai falar pelo Estado e de repente não é a sua dor. Exatamente, ele vai entender ali, né? Ele está vivenciando aquilo que ele está falando. Uhum. Mas geralmente não é a dor dele. Né? A dor do Pantanal, por exemplo, é diferente da dor do pessoal dos produtores rurais que moram em Bonito. É completamente diferente.
Entende? Porque um tem seca, um tem enchente durante a época das águas e depois eles vivem a seca. E Bonito nunca vive seca. Tem água farta. Então, assim, as dores, consegue entender? É o mesmo estado. As dores dos produtores rurais são completamente diferentes. Exatamente. Aqui, Cirilo está aqui. Diversidade é riqueza. Com certeza, Cirilo. Com certeza, com certeza. E sobre gerenciamento de crise? Gerenciamento de crise é um mundo à parte, né? Gerenciamento de crise, os grandes players têm, precisam ter, e a gente nunca trabalha sozinho, a gente sempre trabalha com o jurídico junto, né? Porque ou a pessoa ela vai no amor ou vai pela dor, né? A assessoria é pelo amor e o jurídico é pelo amor. Mas o gerenciamento de crise, na verdade, imagina que você tem o seu negócio, né? Você tem uma loja física e problemas podem acontecer nessa loja, né? Nesse lugar. Você pode ter um bandido que entra e mata todo mundo dentro dessa loja. Você pode ter uma falência, né? Você pode ter uma bomba que cai ali dentro. Então, assim, são diversos fatores de ruídos que podem acontecer no seu negócio, que é o gerenciamento de crise, ele vai evitar. Então, eu vou olhar para o seu negócio e vou entender todos os lugares da onde podem vir ruídos negativos e podem te atingir e podem te causar aí, tem gente que já foi à falência, de fato, por notícias ruidosas que levaram, né? Se você der um Google e for ver o caso da escola base, por exemplo, é um deles. Eu não sei se aqui alguém já ouviu falar, mas é uma história real de duas mães ou de uma mãe que inventa ela entende uma coisa que o filho dela fala, e aí ela chega na escola dizendo que o filho dela tinha sido abusado. E aí ela cria uma situação, ela leva tudo isso para veículos de comunicação nacionais aqui do Brasil. Não era nada disso. O menino falou A e ela entendeu B, o ruído na comunicação. A imprensa pegou aquilo, a escola não tinha o gerenciamento de crise e ela foi à falência. Na verdade, os donos até mudaram de país. Isso é um fato real, né? Então, tem livro, se você der um Google, o caso da escola base, você vai ver acidentes aéreos, o posicionamento sempre do porta-voz depois de um acidente aéreo, o jeito que ele se posiciona, é tudo conduzido por uma assessoria de imprensa, pelo jurídico. Então, assim, todos os grandes players, inclusive do agro, eles precisam sim ter uma pessoa que entenda minimamente. Tem gente que não tem, que é grande, que não tem, e que daí na hora de uma dor maior que pegou ali, sabe? Que teve um ruído na comunicação um pouquinho mais, aí ele vai lá e contrata um trabalho especificamente para aquilo. Mas aí eu vou dizer que é chovendo molhado, porque daí o estrago já foi feito. O negócio já pode ter sido divulgado e se, Já se né, falhou. exatamente. Que foi, na verdade, o caso aí do cachorro do Carrefour. Ali não teve tempo, ali o negócio foi de um jeito. O Carrefour tem, sim, uma grande agência que atende, e eles não tiveram como, eles demoraram tanto para responder que o negócio, né, avançou e teve aí um monte de gente na porta dos Carrefours e o Carrefour não tinha nada com isso. Mas, enfim, eu estou contando aqui a necessidade de ter e fazer uma barreira para que, se tiver, aquela barreira já está ali. Ela só vai crescer e vai tentar minimizar o caos, mas é super necessário. Inclusive,
para as pessoas que a gente estava falando dos influenciadores, isso também são as principais pessoas que eu falo que precisam de gerenciamento de crise hoje. Por quê? Você fala A, mas você não quer apanhar no B. Você fala o C e não quer apanhar no D. Ah, mas eu fui cancelado. Mas espera aí, né? Sempre vai ter todos os tipos de pessoa que vão receber o seu recado de um jeito diferente, porque a minha vivência não é igual à sua, entendeu? Então, quando você é preparado, você sabe receber. Vai vir. Eu não estou falando aqui que ninguém vai receber. Vai vir, tá tudo bem. Mas você tem que estar preparado para aquele tipo de mensagem negativa. E aí, o gerenciamento de crise também vai te conduzir. Quando chegar, como agir e, né, ir levando aquela situação para aquilo ali não transborde. Excelente. Esse caso de influenciadores digitais, eu falo assim que é o ponto essencial, porque você está trabalhando em imagem de tudo. É igual você falou no começo, a gente tem que escolher a dedo quem vai representar a empresa, quem vai representar tal evento, quem vai divulgar, né? Porque conta isso tudo que talvez uma coisinha mínima pode queimar e acabar com tudo, né, Fê? Exato, exatamente, exatamente. Então, assim, tem vários exemplos aí que a gente pode dar, né? Mas, por exemplo, como que o Monark, o caso do Monark, não sei se vocês conhecem ou sabem quem que é, mas ele estava num veículo de comunicação, um dos maiores podcasts do Brasil, sendo visto ao vivo ali por milhares e milhares de pessoas e a pessoa estava bêbada. Aqui eu não vou nem falar sobre o conteúdo que ela falou, que não interessa, entende? Mas se você está afetada por alguma coisa que te tira, né, do seu, você não pode abrir a câmera e sair falando. Entende? Se você tem uma imagem a zelar, se você tem patrocinadores, se você tem dinheiro, aquilo ali está sendo enxurrada de dinheiro, porque um podcast que tem ali, bate 100 mil visualizações ao vivo, é muito dinheiro entrando, de patrocinador, de AdSense, de um monte de coisa acontecendo. Então você não pode simplesmente pegar aquela imagem e abrir a câmera e começar a falar bêbado, entende? Então, assim, todo mundo precisa. A internet hoje, o celular na mão hoje é uma arma branca. Eu costumo dizer que é uma arma branca que você pode jogar a favor ou contra você. Você, independente do que você tenha ou quem você seja, você tem uma arma branca na sua mão. Então você tem que tomar muito cuidado com essa arma. E é isso, assim, eu falo para todo. Isso eu falo para todo mundo. Cuidado, porque é a sua imagem. Primeiro. Excelente. Você está dando uma aula aqui hoje, Fê. Está sendo maravilhoso esse bate-papo. A gente falou sobre comunicação, mídia social, influenciadores digitais, assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, vários assuntos, sindicatos rurais também. Você deu algumas dicas também. Nossa, tá sendo incrível. Você, assim, é uma profissional que eu admiro muito. Tem essa visão crítica, assim, que nosso setor precisa ter profissionais como você. Inclusive, mais assessores de imprensa, né, Fê? Em várias regiões do nosso país, que o agro é imenso. Isso é um fato. Existem vários segmentos dentro do nosso setor. E, Fê, antes de encerrar aqui, eu gostaria que você também deixasse um conselho para a gente, né? De quem quer começar, né? Com esse trabalho de assessoria de imprensa, quais são os primeiros passos? Eu me formei como jornalista, né? Então eu acho que entender um pouco da comunicação.
né? Eu não vou falar aqui para procurar uma faculdade e nada, mas entender a comunicação. A gente tem muitos bons comunicadores que nem, não são diplomados. E para mim tá tudo bem, mas eu acho que a pessoa precisa entender. E a partir do entendimento, né, é isso que eu quero fazer, ela precisa saber o que é uma assessoria, o que é uma comunicação, as redes sociais, né? Joga contra, joga a favor. Eu sou assessora de imprensa, raiz, mas eu uso tudo que a tecnologia me propor. Estou fazendo curso de inteligência artificial, quero entender para facilitar mais ainda o meu dia. Então, assim, é surfar as ondas que a tecnologia vem trazendo. Então, uma dica que eu dou é, não, primeiro, não tenha medo, né? Se você é bom naquilo que você faz, você é bom naquilo que você faz. E traga isso no peito, né? Então, isso é uma dica que eu dou para quem quer trabalhar na área de comunicação, né? Vá aprender, vá estudar. A comunicação aí tem hoje diversas formas de se comunicar, né? Tem até divergência dentro da assessoria de imprensa. Por exemplo, um podcast é um veículo de comunicação da assessoria ou ele não é? Entende? Eu defendo que tudo que comunica é da assessoria, sim, que daí dá uma misturada com assessoria, com RP, que é Relações Públicas, enfim. Eu acho que a gente tem que vestir, sim, a camisa e falar que, não, podcast tá num evento, vem cá, eu vou te apresentar para o fulano, também é. Outro dia, eu tenho um cliente, até você conversou com ele, com o Nando, e eu estava tentando uma abertura para ele num podcast, e ele virou para mim e falou assim, Fer, oi, está me ouvindo? Voltou, agora voltou. E eu tava falando do Nando, que eu tava tentando um espaço para ele num podcast legal, e ele virou para mim e falou assim, Fer, mais do que o espaço no podcast, eu consegui uma relação com eles muito legal de trabalho. E isso para mim é um resultado que vai além, sabe, de contar aquela história, porque ele atingiu o objetivo dele, entendeu? Independente se ele foi para frente ali da tela ou não. Então, assim, essas parcerias são muito legais e entender que as histórias ela tem diversas formas de serem contadas. E para quem tem medo, que está do outro lado, que tem história e que quer contar a história, mas é uma pessoa que respeita, que faz um trabalho digno, respeita os animais e respeita, né, as legislações e tudo, não tenha medo. Se tiver medo, procure ajuda. Procure uma agência, procure uma pessoa, né? Procure assessores. A gente, além de mim, tem tantos outros muito bons aí no mercado que tem muito tempo, né, do agronegócio, que a gente está falando para um público agro. Não tenha medo. Ah, mas eu não consigo esse investimento, porque eu falo que comunicação é investimento, não, né? Não tenho isso. Procure outras formas, procure entender a comunicação, porque de repente você consegue não ter uma assessoria de imprensa, mas você consegue ser um influenciador do seu próprio negócio. A gente tem que entender que número não é o fim, não é o que a gente tem que buscar. A gente tem que fazer o negócio bem feito. Porque se você fizer, eu sempre trago esse exemplo. Eu moro num condomínio que tem 6 prédios, tá? Se tiver uma boleira do lado da minha casa, eu deixo de ir na padaria para comprar o bolo da boleira do lado da minha casa, da minha vizinha, porque me poupa o trabalho de ir até a padaria. Só que como que eu vou saber que tem uma boleira dentro do meu condomínio se ela não divulgar o trabalho dela? E às vezes você consegue fazer a sua renda só ali no seu mundo, que é o seu condomínio que você mora. E é tudo a comunicação. Você só precisa estar nos veículos certos na hora certa.
e ter um produto bom, óbvio, né? A E tem a gente estratégia certa. mas você entende, tem um outro case de uma outra boleira que ela trabalha num condomínio aqui que tem 600 casas. Ela não tem nem Instagram, porque ela não quer ter um espaço industrial, ela não quer ter um lugar muito grande. O que ela vende, ela consegue ter uma qualidade de vida que para ela é muito bom. Ela só vende para o condomínio dela, tem 600 casas. Ela não tem Instagram. E aí você vai falar para mim que número é importante? Não. Ela divulga no o número no Instagram é importante? Ela divulga no WhatsApp do condomínio dela. E para ela tá excelente. Ela não consegue mais atender ninguém. Então assim, tudo é comunicação. Comunicação é um ponto essencial, que eu até citei isso também. Você falou a questão dos números, né? Número de seguidores, não importa, gente. O importante é a sua credibilidade do seu nome. Isso vale muito mais. Exato, exato. Eu prefiro muito mais, assim, tá aqui e o Cirilo entender o que eu quis passar para ele do que se tivesse 1 milhão de pessoas aqui e ninguém tivesse nem aí para mim, entendeu? Então, comunicação é tudo. Qual é o final, né? Ah, o final é vender mais. Para quem que a gente vai falar? Lembra do exemplo que eu dei? Eu vendi mais vacina sem falar o nome da empresa, entendeu? Então, a questão toda não é querer, não, é você fazer a comunicação certinha para que tenha aquele resultado esperado. Então, comuniquem-se, mas comuniquem-se de uma forma plena, sabe? Certa. E tenha certeza de que isso tem um retorno certo para vocês. É isso. Maravilhosa! Arrasou! Fê, muito obrigada. Como eu Imagina. falei, era uma aula aqui, tanto para mim, tanto para quem está assistindo. O Cirilo aqui nos acompanhou desde o início também. Obrigada, Obrigada. Cirilo. Prazer nosso ter você aqui conosco. E, mais uma vez, obrigada pela sua participação, Fê. Ah, posso te chamar de TT? Você é uma graça de pessoa. Você é uma graça de pessoa. Você é um encanto de menina. Você sabe que você pode contar comigo o que você precisar. E eu nunca irei recusar um convite seu. Apesar de não gostar muito desse ao vivo na minha frente, mas eu nunca ia Deixa recusar. sozinha ao vivo. Falei sozinha ao vivo. Eu deixei de viajar hoje para estar aqui com você. Então, saiba que você é muito especial para mim, TT. Igualmente, Fê. E Obrigada, semana que menina. vem eu vou trazer um convidado, mas a gente vai abordar outros temas, vamos adentrar no mundo dos cavalos, Fê. A gente Olha vai só! conteúdo Olha bem só! legal. Você falou de boas práticas, bomba racional, só isso você já pegou já. Já imagino quem seja. Depois Eu você me conta no imagino, WhatsApp. eu vou foto. Cirilo também vai ficar curioso, Cirilo. Mas então tá bom, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada a quem nos acompanhou aqui essa noite. Um beijo grande para você, Fê. Você é muito especial, mora aqui no meu coração. Conte sempre comigo. Obrigada. Obrigada, querida. Boa Páscoa para você e para todo mundo. Para você também. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.